Olá, seja bem-vindo a este curso de Sagrada Escritura. Me chamo José Carlos e nós vamos estar juntos nessa empreitada, nesse caminho do conhecimento teológico da Sagrada Escritura. Então, o que eu quero trazer para vocês nesse primeiro momento do nosso curso? Primeiro eu quero recomendar uma coisa. Eu vou deixar na descrição aqui deste vídeo uma live que foi feita no nosso canal do YouTube sobre introdução à Sagrada Escritura. Vale a pena você observar esta live, porque ali ela vai te dar uma introdução do que é a Sagrada Escritura, do que é o Sagrado Texto. Então, é de suma importância observar esse conteúdo, tá? Que aqui nós já vamos entrar diretamente nas questões pertinentes ao texto. Lá você vai ver como foi composto os livros, né, o que é inspiração bíblica, o que é a tradição da igreja, todas essas questões. Então, na descrição do vídeo, você pode ver esta primeira parte. Mas vamos lá. Uma segunda coisa que eu queria falar para vocês aqui, nessa introdução, é que o conteúdo que nós vamos estudar, ele não tem intenção de ver todas as coisas. Claro, é óbvio que aqui não tem condições de abarcar toda a teologia, mesmo porque a teologia, toda a revelação já foi feita, porém nós estamos captando esta revelação. Claro que nós temos já uma grande base, nós vamos utilizar um pouco desta base aqui, não há condições de aperfeiçoar tudo, né? Não há essa condição nem essa pretensão do nosso curso. A pretensão do nosso curso é que você tenha a possibilidade de ter uma excelente reflexão sobre a Sagrada Escritura e, acima de tudo, uma boa e excelente reflexão para a sua própria vida. Sim. E não adianta somente estudar a Sagrada Escritura se ela não pode ser utilizada para a sua vida, para a sua vivência, para a sua relação com Deus, consigo mesmo, com o próximo, aquilo que é próprio do mandamento de Cristo. Tá? Uma terceira coisa qual vai ser a ordem e a pedagogia do nosso curso? Nós não vamos seguir a ordem de um curso formal de teologia, que tem a introdução à Sagrada Escritura, tal. Não. A nossa pretensão aqui é fazer uma leitura que una o Antigo e o Novo Testamento, que eles estejam interligados. Em alguns momentos do curso, prontamente, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que fazer essa parte mais formal, mais metodológica. Porém, eu vou trazer essa parte da ciência bíblica. Mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos ler um texto, pegar uma vertente do Antigo Testamento, dar as suas características da ciência teológica, dar as suas características históricas, dar a sua visão teológica da coisa. Se tiver alguma outra coisa aqui referente à história e à ciência, nós vamos também fazer esta relação. Porém, o objetivo principal é pegar esse texto do Antigo Testamento e colocá-lo em consonância, ou em diálogo com o Novo Testamento. Tá? Essa é o itinerário que nós vamos fazer a partir dos textos. Também, o objetivo aqui é que, no final de cada aula, você tenha o quê? Uma reflexão sobre esse texto que nós podemos tirar para a nossa vida, uma sugestão de exercícios espirituais, de pensamento, de vivência em cada aula. Tá ok? Para finalizar esses primeiros avisos, o tempo de cada aula será, no máximo, 20 a 30 minutos. Tá? Hoje, provavelmente, a gente vai exceder um pouquinho, pode ser que a gente passe um pouquinho hoje, porque tem esses avisos, mas esse é o objetivo. Tá? Nessas primeiras aulas, é provável que nós vamos mais passear por algumas questões mais da razão em relação ao nosso tema, ao tema que nos é proposto. Ok? Bem, vamos lá. Então, o que nós vamos falar no primeiro momento, agora, já sendo assim, dando pontapé inicial desta nossa primeira aula, é falar, claro, sobre a criação. E aqui eu vou utilizar o Catecismo da Igreja Católica como base. Nós percebemos que a questão sobre a criação bíblica
a criação das coisas e a própria noção da existência de Deus, ela não é um dado da fé. Você não precisa do dom da fé para identificar isso, tá? Apenas com a razão você tem essa capacidade de intuir, de perceber que Deus existe. Né? As coisas que existem, elas foram criadas por um ser, um ser superior, que nós denominamos, sabemos quem ele é. Tá? Então, você tem aqui, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafos 31 ao 35, ela vai trazer para nós uma fonte de leitura nos mostrando como nós conhecemos a Deus, o mundo criado e o próprio homem. Quais são essas duas coisas que nós podemos, esses instrumentos nós podemos utilizar para conhecer a Deus, tá? E aqui tem uma grande questão. Você observa o mundo que está aqui, né? Nós estamos observando as coisas, né? Se você olhar ao seu redor, todas as coisas que estão aí, que existem, elas existem por quê? Existem, né? Elas não deram existência a si mesmas, como até nós mesmos. Nós viemos de um pai, né? De uma mãe. As coisas, por exemplo, o notebook que está aqui na minha frente, ele precisou de uma causa primeira para existir, tá? Mas, observando as questões do mundo, Santo Agostinho vai dizer assim, né? Interroga, abre aspas, a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar que se dilata e se difunde, interroga a beleza do céu, interroga todas essas realidades. Todas elas te respondem. Olha-nos, somos belas. Sua beleza é um hino de louvor, de louvor. Essas belezas sujeitas a mudanças, quem as fez senão o belo com letra maiúscula, né? Não sujeita a mudanças. Né? Está no Catecismo, na página 23, e ele é um trecho do sermão número 9 de Santo Agostinho. Tá? Essa é uma questão importante, gente. Nós observamos o mundo, tá? E o mundo não está ali por ele mesmo. O mundo não criou-se a si mesmo. O mundo é próprio e fonte de alguma coisa, tá? Que não é ele. Okay? Como nós também, que nós vemos nossos pais, e se for pensar bem, se for remontar isso, né? Até remontar nossa árvore genealógica, nós vamos sempre ter uma causa, né, que causou esse efeito que somos nós. Tá? Nós somos causados por alguma coisa. Tá? Então, a beleza da criação e a sua perfeição é a expressão do Criador. Quando você vê um quadro, primeiro que você identifica a beleza do quadro. Tá? Essa característica da beleza do quadro. E aí você se pergunta, quem criou esse quadro? Então, quem criou este quadro possui a perfeição daquele que o criou. Essa é uma questão importante. O mundo, ele possui uma beleza. E ele expressa a beleza de quem? Do seu Criador. Essas são questões que são muito importantes para a nossa vida. Né? O próprio catecismo, ele vai trazer essa meditação para nós. Mais um trecho do catecismo para a gente fundamentar bem a nossa aula. Abre aspas aqui. O mundo e o homem atestam que não tem em si mesmo nem seu princípio primeiro, nem seu fim último, mas que participam do ser em si, que é sem origem e sem fim. Ou seja, nós viemos de um ser, recebemos deste ser a nossa existência e nós tendemos a ele. Tá? E assim, por essas diversas vias, o homem pode, continuando, ascender ao conhecimento da existência de uma realidade que é a causa primeira e o fim de tudo, que nós chamamos de Deus. Somente o ser humano ele é capaz de perceber isso. Tá? Perceber quem é Deus, se perguntar sobre isso e identificar que existe uma causa primeira que não é o mundo e que criou o mundo. Para a gente aprofundar ainda isso aqui, tá?
Observe, eu sempre falo sobre essa questão aqui. Nós estamos neste exato momento sofrendo, né, a influência do movimento de rotação, que é a Terra que gira sobre o seu próprio eixo. Tá? Esse movimento provoca os dias e as noites. Esse movimento, mais ou menos, realizado 365 vezes, né, ao redor do Sol, nós temos um momento de translação, que vai gerar tantas estações do ano, quanto também o nosso ano. Tá? O ano, né, mais ou menos, tem a ver com esses movimentos. Este movimento, nós acreditamos nisso. Tá? Nós estamos sofrendo agora os efeitos deste movimento. Este movimento ele é causado por uma força. Você vê esta força? Não. Mas você não pode negar que esta força existe, por mais que você não veja. E que você está sofrendo agora os efeitos desta força. A grande pergunta que somente o ser humano pode fazer é: quem é o causador desta força? Quem deu origem a esta força? E este ser que nós sabemos é Deus. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele vai falar em uma das questões que quando nós denominamos o ser superior, chamamos de Deus, né, São Tomás vai falar sobre esta meditação. Nós denominamos que este ser é Deus. E o que é este pensamento? Esse ser superior, Deus, ou o Criador? Vai falar São Tomás, abre aspas. Deve-se afirmar que talvez aquele que ouve o nome de Deus não entenda que ele designa algo que não se possa cogitar maior. Mas admito que todos deem ao nome de Deus a significação que se pretende. Maior que ele não pode cogitar. Fecha aspas. Observe, quando nós falamos um ser superior, transcendente, Deus, você já denominou que existe um ser que ele é o ponto e que ele é o limite e não existe nada além dele. E tudo provém por causa dele. Tá? Então, existe um ser, esse único ser, tá? Que nós denominamos, né, Deus. A nossa razão consegue captar isso. Tá? Até então, que a gente não está falando da vertente religiosa. E é claro que nós vamos, daqui a algumas outras aulas, associar, né, ao único Deus, que é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né, e a Trindade. Na verdade, vamos correlacionar isso à Santíssima Trindade. Né? E Deus, sendo este todo que a razão humana pode identificar, não depende de nada, tá? Nós é que somos contingentes, dependemos de um outro. Esse Deus, ele é incriado, ninguém o criou, ele é incausado, ninguém o causou, e tudo provém dele. Né? Ele é a sua própria causa da sua própria existência. Né? Aqui na filosofia nós chamamos isso de ato puro. Tá? Todas as coisas, elas sofrem mudanças. Né? Aqui Santo Agostinho estava falando anteriormente, né, sobre, voltando aqui, sobre a mudança. Quando Santo Agostinho fala, os termos aqui, né, essas belezas sujeitas a mudanças. Quem as fez senão o belo? Não sujeita a mudança. Tudo que existe, ele tem mudanças, ele se transforma. Né? Ele passa da potência ao ato, nós falamos isso na filosofia. Né? Uma criança, ele foi fecundado, um embrião, e ele vai, né, nascer, vai se desenvolver. A roupa que eu estou usando agora, ela vai passar também por esse processo de modificação, transformação, vai envelhecer, vai desgastar. Toda a vida na matéria, no cosmos, ele tende a morrer, se desgastar, se modificar. Tá? Deus não. Deus é ato puro. E aqui nós pegamos uma palavra bíblica para fundamentar isso. Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre. É ato puro. Tá? Em relação à Trindade,
Tá? Nós não vamos aqui desvendar todo esse mistério, porque não é um curso sobre Trindade. Tá? Vamos falar algumas coisas para que você possa ter essa percepção da Trindade na criação. É interessante se nós pegarmos o Evangelho de São Mateus, os seus últimos versículos, ele vai pedir que todos sejam batizados, e por todo mundo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós utilizamos esse sinal da cruz, né, que representa as três pessoas da Santíssima Trindade. Né? Utilizamos esse sinal nas refeições, nas orações, nas reuniões, no Santo Sacrifício da Santa Missa. Né? Cremos no Deus unitrino que criou todas as coisas. Existe esse mistério também relata aqui o Catecismo. Né? Cremos firmemente, abre aspas, e afirmamos simplesmente que há um só verdadeiro Deus eterno, imenso, imutável, incompreensível, todo-poderoso e inefável, Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas, mas uma única essência, uma substância ou natureza absolutamente simples. Lembrando, não é um curso sobre Trindade, então nós vamos observar algumas questões sobre a Trindade. Tá? Então, continuando aqui a nossa meditação deste primeiro dia, nós percebemos que o relato da criação, que está em Gênesis capítulo 1, né, na verdade, aqui vamos colocar o da ciência bíblica, ele foi escrito, ele não é o primeiro escrito, na verdade, ele é um dos últimos escritos. É provável, e aqui toda a ciência teológica já concorda com isso que eu vou falar para vocês, que este relato da criação ele foi feito, ele foi composto, ele foi escrito, organizado, provavelmente ele foi um dos últimos relatos do Antigo Testamento. Provavelmente ali no final do exílio da Babilônia. Só entender os motivos que estão ali presentes. Ele não é um tratado de ciência, tá? Não é um tratado de ciência. Ele é uma explicação teológica. Mesmo porque, se você for ler ao pé da letra, e aqui é preciso ver aquela aula que eu falei no YouTube, eu vou trazer um traço aqui dessa pergunta. Se você trouxer ao pé da letra aquilo ali, como é que, por exemplo, como é que Deus criou as coisas, cria o homem por último, e o homem escreveu aquilo ali da onde? Tá? Entenda bem, aqui existe toda uma tradição oral, recomendo esta aula do YouTube. Você entendeu o que é a tradição oral, o que é a tradição escrita. Tá? É toda uma tradição oral que depois vai ser organizada de forma pedagógica para que o povo possa reforçar a sua fé. Então, provavelmente, esse foi um dos últimos relatos. Tá ok? Então, a partir disso, nós percebemos que este é o relato da escola sacerdotal. Tá? Mais adiante nós vamos ver por que ele é um relato da escola sacerdotal. Tá? Não nesta aula. Quando a gente entrar no texto, você vai perceber por que ele é da escola sacerdotal. Ok? Nós temos aqui um contexto que o povo está no exílio da Babilônia, dominado, humilhado, saiu da sua terra, está lá. Já tem uma outra geração que está nascendo ali no exílio. Você tem já uma geração que está começando a ter uma relação com o povo babilônico, com a cultura babilônica, inclusive com a fé babilônica. Então, no risco do povo que está ali para aceitar e aderir, ou já está aderindo à fé babilônica, o autor bíblico ele é inspirado. Para entender a inspiração bíblica, vídeo do YouTube, para poder compreender como é que Deus fala através do agiógrafo. Então, ele é chamado a responder ao povo, tá, sobre essas questões. Qual é a diferença do Deus verdadeiro, Deus bíblico, e aquele falso Deus, e aqueles falsos relatos da criação que estão ali dos deuses babilônicos. Tá? Então, é necessário explicar para o povo que está ali se questionando por que eles estavam no exílio, e para explicar às novas gerações
que estão nascendo ali naquele local. Tá? Outra coisa é retirar essa desconfiança de Deus. Tá? Retirar essa desconfiança de Deus. Retirar dele essa questão de que Deus nos castigou, foi Deus que fez isso aqui. Tirar uma visão de que Deus é ruim, ele é mau. Tá? Também, é essa a intenção também do texto. Tá? Então, o crente judeu está nessa encruzilhada. Então, o texto da criação, os dois relatos, eles têm essa intenção. Nós vamos perceber que isso está presente em vários momentos da Sagrada Escritura. Vai estar presente principalmente nos profetas. Vamos ver que isso vai aparecer em vários momentos. Lembra que quando o povo e a fé estão em perigo, Deus suscita os profetas. Tá? Os profetas vão sempre relembrar o Deus Criador. Ok? Sempre parte do princípio da criação. Tá? Existe uma questão aqui. Né? Existem 3 questões aqui que é preciso repensar. Primeiro, é reafirmar que o Deus verdadeiro não foi derrotado. Olha só, que sinuca de bico aqui, como dizem, né? Mostrar que Deus não foi derrotado. O verdadeiro Deus não foi derrotado, apesar de seu povo estar lá no exílio da Babilônia. Vou dar já uma chave de leitura aqui. Os profetas aqui vão dizer, é pela desobediência. E aqui já vamos pensar no relato do pecado original, tá? Aguarde, cena dos próximos capítulos. Também tem o objetivo de resistir à fé do povo babilônico, que está ali, né, seduzido por essa questão da fé e cultura babilônica. E terceiro, estabelecer uma catequese coerente para provar que ele realmente é o único Deus, que só existe esse único Deus. Nós vamos ver isso na aula 2. Tá? Então você tem aqui mostrar que o Deus verdadeiro não foi derrotado. Segundo ponto, rebater a fé e a teologia, né, babilônica. E terceiro, estabelecer uma catequese coerente, provando que esse Deus é único e verdadeiro. Então, a grande questão aqui é retirar de Deus, né, esta responsabilidade que aconteceu com o povo, que foi a responsabilidade do povo, tá? Do povo mesmo, das suas decisões. E mostrar que a criação do relato bíblico, ela é mais ordenada e ela é mais harmônica, diferente das outros relatos. Pois bem, aqui para a gente encerrar essa primeira aula, sempre com uma reflexão, observe-se. Será que você também não tem esses mesmos questionamentos que o povo de Israel sofreu hoje, diante de tantas religiões que nós temos por aí? Tantas coisas que se oferecem. É preciso buscar realmente compreender a importância do Deus Criador, do nosso Deus. Jesus pergunta em Mateus capítulo 16, versículos 16 seguintes aos discípulos: quem dizes o homem ser o filho do homem? Os profetas, muitas coisas. Só está falando muita coisa, mas quem você, a igreja, diz que eu sou? E aí Pedro, naquele momento, professa a fé. E é preciso depois passar pelo processo de purificação da mente. Nós nos questionamos da onde nós viemos. E essa é uma pergunta fundamental de toda a existência humana, toda a vida humana. Porque quando você sabe de onde você veio, você sabe para onde nós devemos. Te aguardo na próxima aula. Nós vamos começar a adentrar nos detalhes do texto bíblico. Nesse momento, né, faça sua oração. Vamos agradecer a Deus. Agradeça a Deus. Né? Conecte o seu coração com Ele. E peça que Ele possa esclarecer as suas dúvidas. Então, até a próxima aula. Fique com Deus.